Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevista com os convidados super especiais. Hoje, o nosso convidado é o professor Dr. Valdir Nogueira. O professor Valdir é pós-doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau, especialista em interdisciplinariedade e formação de professores pela Univille, Joinville, licenciado em Geografia pela Universidade do Vale do Itajaí, pesquisador em Educação Ambiental e Multiculturalismo. Foi professor do Departamento de Metodologia de Ensino, UMEM, da Universidade Federal de Santa Maria. Atuou como secretário da Educação no município de Barra Velha, Santa Catarina. Atuou como formador docente no campo da Educação Integral pela UFSM. Assessor pedagógico e orientador de propostas e projetos educacionais. Atualmente atua como mediador e formador no processo de revisão dos currículos municipais e revisão das matrizes de objetivos de desenvolvimento e aprendizagem da educação infantil e das matrizes de habilidades e conteúdos do ensino fundamental, alinhados à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e ao Currículo Base do Território Catarinense, CBTC, em parceria com as Secretarias de Educação de Canelinha, Nova Trento, Taió, Timbó e Rio dos Cedros. Atua na revisão e reestruturação da Lei do Sistema Municipal de Ensino e presta consultoria na construção das políticas públicas de educação ambiental, diretrizes curriculares e programas municipais de educação ambiental. Professor Valdir, seja muito bem-vindo no T-Move. Obrigado, querida Maria Aparecida, uma alegria estar com vocês, com quem nos ouve, na Rádio FSM, no programa T-Move. Penso que é maravilhoso esse momento de diálogo, de conversa, em torno das proposições que vocês têm nessa programação maravilhosa. Professor, nós temos uma pergunta inicial, que é o que dá título ao nosso programa. Então, Valdir, o que te move? O que me move? É uma pergunta boa, bonita, desafiadora, mas o que me move é um mundo possível, um mundo melhor, um mundo com mais qualidade, um mundo com uma outra perspectiva de educação. Eu sou um pesquisador que tem como base o pensamento de Paulo Freire. Então, ao longo da minha vida, da minha infância, da minha trajetória, eu sempre pensei e sonhei com isso, né? Com um mundo possível, onde que a vida possa acontecer com todo o potencial, com toda a alegria de existência, com toda a capacidade que nós temos de reinventar o mundo e de criar mundos possíveis, mundos com mais
respeito, mundo com mais empatia, mundo com mais dignidade, mundo com mais fraternidade. Hoje, não é, professora, a nossa crença num mundo com mais paz, com menos injustiça, um mundo que enfrente todo tipo de terror, de guerra, de situações que são anti-vida, como eu gosto de dizer. Toda situação anti-vida nos faz mal, não nos faz bem. Então, eu sonho com isso, e é isso que me move, né? Como professor, como pesquisador, como ser humano, como gente engajada no mundo. Sou geógrafo, então a geografia traz muito disso para a gente, desse engajamento, dessa forma de pensar as realidades de vida. Ai, perfeito. Professor Valdir, eu li no início, né, a sua apresentação, um resumo do seu currículo Lattes. Mas quem é o Valdir que não está no Lattes? É uma boa pergunta. O Valdir que não está no Lattes, ele é uma pessoa simples, uma pessoa dedicada, uma pessoa amorosa, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que acredita que o que ele fizer de melhor por ele vai acontecer de melhor para os outros. É uma pessoa que acredita numa busca interior, na capacidade de se enxergar, se ver, se descobrir ser humano de potência. E ele é filho de neto de pescadores, filho de uma comunidade de pescadores, que tem nas suas origens toda uma trajetória de comunidades indígenas. Então, essa relação entre a pesca, a cultura indígena e a cultura açoriana compõe quem é essa pessoa, professor Valdir, engajada no mundo e que sempre pensa que olhar para si, mergulhar em si mesmo, encontrar os seus desafios próprios e se encorajar, enfrentando-se diariamente, essa pessoa amorosa, essa pessoa que se dedica às coisas que faz a partir daquilo que ele acredita, que ele sonha, que ele intenciona, que ele pensa em fazer melhor para os outros, mas sempre primeiro fazendo o melhor para si. Ah, com certeza, a gente só consegue olhar o outro se a gente olha a si mesmo, né? A si mesmo. Eu penso que isso é muito importante, e ainda mais nos dias de hoje, né? Essa capacidade de nós nos reinventarmos, de nós entendermos quem nós somos, de nós mergulharmos naquilo que o Maturana e o Morin definem como a natureza humana. Então, toda a nossa condição de existência, o nosso modo de vida, todo esse olhar para a diversidade da vida. Então, nós estamos imersos nisso, né? E eu não posso me ver diferente disso, não posso me ver separado do meio, da cultura, da sociedade, das relações que me preocupam com a humanidade. Então, eu sou essa pessoa que, na minha diferença, no meu modo diverso de ser, na minha capacidade de olhar para quem sou, né? O que eu faço, eu penso que isso traz muita contribuição às pessoas. É tão interessante, eu estava recentemente num evento de educação integral, por conta da proposta atual, né, da escola em tempo integral, e aí quando a gente começa, as falas começam com a autodescrição: eu sou um homem alto, 1,72 m, moreno, traços indígenas marcantes, de uma comunidade de pescadores, magro, porque toda a diversidade da vida, tem pessoas que vão nos ouvir, que são pessoas que podem ter diferentes características e diferentes modos de intervir no mundo, e pessoas que podem apresentar determinadas deficiências ou limitações. Então, quando a gente se descreve, quando a gente se coloca, né, eu achei muito importante isso. Quem sou eu fisionomicamente, quem sou eu espiritualmente, quem sou eu, do ponto de vista de uma consciência de mundo, quem sou eu enquanto pesquisador, mas quem sou eu como pessoa. Então, essa pessoa que é magra, alta, morena, traços indígenas marcantes, e que vive um contexto social em mutação, porque eu também sou mutante o tempo todo. Então, essa é a pessoa, professor Valdir. Professor, nesses quase 2 anos realizando entrevistas aqui no TEMOV, eu
percebi que essas duas perguntas, né, o que te move e quem tu és, são as perguntas que as pessoas mais têm dificuldade de responder. E assim, a gente convive com a gente, né, desde sempre. Mas eu acredito que até culturalmente, né, nessa nossa cultura judaico-cristã e patriarcal, a gente sabe muito bem falar do outro, né? E às vezes não de forma tão agradável, mas a dificuldade que a gente tem de se perceber e se reconhecer é imensa e é o mesmo da mesma proporção, assim como é imensa, ela é fundamental, porque a gente não tem como conhecer os outros e até fazer coisas se a gente não se perceber, né? Saber quais são as nossas limitações, o que a gente gosta, o que nos faz bem, o que nos faz bem. E estamos vivendo uma sociedade extremamente adoecida, né? E eu acredito que uma grande parcela disso é a dificuldade de se perceber. De fato, essa questão ela é potente por isso, porque ela nos coloca diante do espelho da vida. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? A dificuldade da resposta vem por aquilo que também o Maturana, no prefácio do livro do Humberto Maturana e do Francisco Varela, que é a Árvore do Conhecimento, num dado momento eles trazem essa ideia de que o outro me define. Então, estar diante do outro, e eu gosto de dizer que existem outros eus, né? O eu pesquisador, o eu professor, o eu estudioso, o eu ser humano, o eu indivíduo, o eu que está numa perspectiva de engajamento numa sociedade, mas tem essa minha natureza própria, né? Esse ser humano com características específicas, com uma individualidade muito singular, com particularidades, com modos de se colocar no mundo, com uma forma de atravessar as realidades, com modo de se colocar em diferentes contextos e lugares, com pensamentos específicos, com olhares, com jeitos, com hábitos e costumes que são próprios meus, ainda que mergulhados numa cultura, ainda que enraizados num contexto social, histórico, cultural, mas que dizem de uma individualidade, de uma especificidade que ela é muito valiosa, né? Eu gosto desse pensamento do Maturana, quando diz o amor é o respeito ao outro como um legítimo outro. Então, quando eu olho para a minha legitimidade, quando eu olho para a minha singularidade, para a minha natureza, eu penso que isso vai desarmando, né? Começa a nos desarmar de algumas situações. E aí o mundo, de fato, vive essa grande emergência, que é a emergência do auto-olhar, da autocompreensão, do ver-se, do enxergar-se, e ao se ver, ao se enxergar, ao se compreender, ao se entender, também entender o que faz no mundo, como age com os outros, como interfere na vida dos outros, como afeta a vida dos outros. E aí a nossa responsabilidade com quem nós somos, a nossa responsabilidade com essa individualidade, que ela é sagrada, que ela é linda, que ela é bonita, a nossa responsabilidade, como coloca o Hans Jonas, né, essa responsabilidade ética com quem eu sou como pessoa, quem eu sou na minha natureza, quem eu sou na minha individualidade, quem eu sou enquanto preciso de silêncio, de espiritualidade, preciso da contemplação, preciso da música, preciso da dança, preciso da poesia, preciso da literatura. Então, isso me constitui humano, pessoa, sujeito, indivíduo, que vai aprendendo de si mesmo, consigo mesmo, nesses outros eus que me configuram, né? E esses outros eus que me configuram me permite, de fato, enxergar para as outras pessoas, para os outros contextos, e sempre me perguntar como, a partir de mim, de me reconhecer pessoa também com deficiências, com dificuldades, com limitações, com problemas, com determinadas incapacidades, a gente não dá conta de tudo,
nós não resolvemos tudo, nós não entendemos tudo, nós não somos capazes de fazer tudo. Então, eu dependo do outro, né? E depender do outro coloca para mim a exigência de compreender quem eu sou. Coloca para mim a exigência de me entender para que essa relação seja saudável, seja a mais prudente possível, seja a mais ética possível. Então, a demanda, né, da compreensão humana e de olhar para si mesmo, acho que nos compromete com isso. Por isso que essa pergunta é tão desafiadora, né, professora, e tão bonita ao mesmo tempo, porque ela amplia o olhar para nós mesmos. O senhor estava falando do Maturana e eu lembrei que ele coloca, né, nas suas proposições da biologia cultural que mudando, né, isso dentro do caminho do amar, que se deve mudar, né, a pergunta fundante que é comum do quem sou eu, né, a pergunta filosófica do quem sou eu, para o como fazemos o que fazemos. E isso é muito interessante quando a gente começa a parar para perceber como eu faço o que faço, como eu me relaciono com as pessoas com quem eu convivo, como eu realizo o meu trabalho, a gente começa a se compreender e só dessa forma a gente consegue ir mudando, né, o que não está legal. Né? Até ele usa muito o termo, né, o conservar, o que não está bom eu mudo, senão eu conservo. Exatamente. E a aprendizagem dessa característica, eu lembro muito bem quando eu li lá em 98 um texto do Antônio Nova em relação à identidade do professor, à constituição do ser professor, né? E ele escreve bem sobre isso, da ideia de que ser e fazer são inseparáveis, que é o que o Maturana também vai trazer, essa ideia do ser e meio, né, são inseparáveis, a circularidade da relação ser e meio, ser e fazer. Então, a nossa ação, por ela prescindir de uma característica ética e responsável consigo mesmo, né, ela remete a esse compromisso de o que é para mudar, muda, transforma, refaz, mas o que é de bom, de potente, que nos leva a um bem viver, né, que nos leva a uma perspectiva de vida que seja prudente, que seja viável para todos, nós conservamos. Então, conservar as características que de fato nos tornam pessoas acessíveis, abertas, compreensivas, acolhedoras, que saibam trabalhar de forma cooperativa, que saibam caminhar no diálogo, na conversa, né, nessa ideia das racionalidades comunicativas, isso é maravilhoso, mas aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa transformar, aquilo que precisa ser revisado, tudo acontece, pode acontecer a partir do momento que eu olho as minhas ações no mundo, né? Então, se ser e fazer são inseparáveis, se ser e meio estão num acoplamento estrutural, como coloca o Maturana, quando a gente está pensando aí nessa perspectiva cultural, então pode se transformar determinadas realidades, nós podemos transformar a nossa vida, nós podemos modificar aquilo que não é bom, e eu penso que na nossa profissão, nos ambientes onde nós estamos, com as crianças, com os adolescentes, com adultos, essa capacidade de olhar para a ação, de pensar a ação, de rever as ações, né, e se permitir crescer, se permitir se desenvolver, se permitir se constituir outra pessoa pelo movimento do agir, né, do agir com amorosidade, do agir afetivo, do agir compromissado consigo, com o outro e com a vida. Eu penso que isso é grandioso e nós estamos carentes disso, né? De olhar para as ações, de olhar para as nossas atuações, de olhar para os modos de intervir no mundo e ver como nós podemos culturalmente, socialmente e ambientalmente, fundamentalmente isso, porque nós estamos integrados, conexos, nós somos fio do tecido que é a vida no planeta Terra, mudar as nossas ações, porque hoje em dia o que mais nós temos carência é disso, de olhar para o modo de agir,
de olhar para o modo de intervir, de olhar para o modo de estar, como eu estou pessoa, como eu estou ser humano, como eu estou sujeito, né? Como eu estou nos diferentes lugares, com os diferentes seres vivos. Então, a ação nos compromete, vai dizer o Maturana, a ação nos compromete. E ela nos compromete pelo conhecer, e o conhecer nos leva a desenvolver outras formas de estar no mundo. Então, quem conhece se compromete, porque ao conhecer a ação, ao entender, ao investigar, ao analisar, ao refletir, ao se colocar diante do que fez, do que faz, se compromete com o mundo pelo conhecer e se compromete com o outro pelo conhecer. Mas primeiro se compromete consigo, né? Porque se as minhas ações, os meus atos, as minhas investidas no mundo, o meu conhecer sobre não me compromete com, então também não é comprometer-se com o outro, né? Então isso é uma forma de ver, de enxergar a nossa intervenção no mundo que eu penso desafiadora. Com certeza. Professor Valdir, em seu livro Professor como Potencialidades, Escola como Possibilidade, de 2016, o senhor escreve sobre a construção de projetos de mundo, de sociedade e de cidadania felizes, mostrando os potenciais de empoderamento da vida, focando na valorização dos profissionais da educação, nas relações interpessoais no ambiente de trabalho, no sentido da educação sustentada em valores humanos, na urgência da aprendizagem, da compreensão humana, da formação de espíritos altruístas e solidários. O senhor escreve que, abre aspas, eu acredito no potencial dos professores como agenciadores, sujeitos de força, fé e crença em si mesmos e no que podem fazer na profissão que escolheram para suas vidas. Essa crença é fundamental que seja defendida aqui e acolá. Do mesmo modo, acredito na escola como lugar das possibilidades de sonho e de vida. Essa também é uma crença que anseia por defesa e luta. Fecha aspas. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa obra, que assim, quem está nos ouvindo, que não leu, eu recomendo. Realmente um livro assim, muito potente. Esse livro ele nasce de uma conversa com professores em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e desafiado a pensar justamente esse lugar, escola, né, enquanto lugar de possibilidades, de projeção, de outras formas de atuação da própria escola, das pessoas que lá estão, que são pessoas que fazem a escola de fato. A escola não é uma construção de paredes, a escola é uma construção humana, a escola é um lugar de vida. O Gadot fala disso, né, que escreve sobre isso, que a escola é um organismo vivo. E então é um lugar de vida, é um lugar onde a vida pode se experimentar, pode se refazer, pode se reinventar, ela pode ser criativa. A escola é esse lugar, porque na minha vida a escola foi esse lugar. Na minha infância, a escola ela foi vital para mim, por conta das situações que eu vivenciava, que eu enfrentava em casa, na minha realidade, no contexto onde eu vivia, a escola ela foi vital para mim. Então, por que ela foi vital? Porque na escola eu encontrei os modos, as formas e as pessoas que me permitiram fazer experimentações de mim mesmo, pela leitura, pela escrita, pela exposição de ideias, pela forma de eu me engajar e de criar as coisas que eu podia criar para intervir naquelas realidades. Então, a escola ela trouxe toda uma capacidade de eu me ver sujeito de potência, porque eu encontrei professores em toda a sua potencialidade. Ainda que a escola lá da década de 80, início da década de 80, mas uma escola potencial, uma escola possível, uma escola que não dizia para mim que ela era feita de paredes, mas feita de pessoas,
O Moacir Carneiro tem um livro poético que fala sobre isso, A Escola Sem Paredes, né? E eu encontrei essa Escola Sem Paredes, onde o brincar era um brincar que era permitido criar, onde o ler era um ler que era permitido ler, pensar, imaginar e se colocar em outros mundos, em outros lugares. Então, essa escola é a escola do possível, né? Essa escola é a escola da reinvenção, é a escola da criatividade, é a escola da projeção, é a escola que te coloca em outros lugares. E nesse lugar de escola, eu via os professores e enxergo os professores, e entendo os professores como sujeito de possibilidade. A nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de criar outros projetos, a nossa capacidade de reinventar lugares com os alunos, com os aprendentes, né? Eu gosto de pensar a ideia do Hugo Asman, traz lá na década de 80 a ideia das comunidades aprendentes. Então, essa escola, quem tem esse professor que enxerga em si essa possibilidade de intervenção, de estar no mundo de uma outra forma, porque ele cria, porque ele projeta, porque ele se vê além com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, é o sonhado nesse livro. E eu penso que, a partir do livro, criar projetos mundo, né, que é um outro livro depois que a gente vai pensar com a professora Sônia, o NPMA, né, Nosso Projeto Mundo, ele nasce aí dessa conversa com essas professoras, com esses professores, porque é possível isso. Que outro projeto de mundo, que outro projeto de sociedade, que outro projeto de vida, que outro projeto de cidadania nós podemos construir? Acreditando que o professor é uma possibilidade e que a escola é o lugar para isso, que a escola é o lugar do possível. Que desenhos de mundo eu posso criar com as crianças da educação infantil, que desenhos de mundo eu posso criar com as crianças dos anos iniciais, os adolescentes dos anos finais, com os jovens no ensino médio. Que outros desenhos, que outras estruturas, que outras arquiteturas de mundo eu posso criar nesses projetos de sociedade, nessas reinvenções. Se nós não estamos contentes com o que está aí, então, acreditando na minha capacidade da docência, naquilo que foi o meu sonho primeiro, que me levou para a faculdade de pedagogia, que me levou para a faculdade de geografia, que me levou para a licenciatura, eu fui para esse curso porque algo me movia no mundo. E o que me movia no mundo era o meu sonho. E o meu sonho de acreditar que a minha profissão me permitiria intervir, me permitiria construir outras realidades humanas, porque eu trabalho com ser humano, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com gente que é gente de potência, que é gente de potencial, que é gente que sonha também, que é gente esperançada, que é gente que não é conformada, que tem um inconformismo, que é gente indignada também com as realidades. Então, essa escola como possibilidade, o professor como potencialidade, está justamente nessa crença de criar, projetar outras realidades, mas na capacidade de desenvolver esses projetos, né, articulados às várias dimensões da compreensão da vida, né, articulado aos vários modos de conhecer, de aprender, de construir saberes outras cosmologias, outros diálogos, outras formas de compreensão da realidade que nos permitem, de fato, projetos diferenciados, projetos que possam enfrentar essas realidades. E eu penso que o professor tem essa capacidade, o professor, pelo sonho, pela esperança, pela forma como ele é estudioso, pesquisador, inquieto, o professor é essa possibilidade. E aí, quando a gente reúne, né, escola como possibilidade, professor como potencialidade, eu vejo assim uma força tão grande, né, aquilo que o Boff, o Leonardo Boff e o Hathaway vão dizer da ideia do poder de dentro. Escola enquanto organismo vivo e professor enquanto vida movendo a escola, e crianças e adolescentes e jovens e adultos movendo a escola. Então, há um poder de dentro tão grandioso aí que dá para criar, pensar, sonhar outros projetos, outras vias possíveis, né? Outros caminhos possíveis que não aqueles colocados que a gente já não acredita mais e que não tem mais força nesse mundo. Então, esse livro vem dessa ideia, vem desse sonho, vem dessa crença, e
E eu gosto muito de pensar isso com os colegas docentes, né? Porque nós temos que, mais do que nunca, o professor é esse profissional da possibilidade, é esse profissional da intervenção corajosa e criativa no mundo pelo potencial que ele é. Nossa, professor, esse livro realmente me chamou muito a atenção e realmente o título já é um convite, né, a se pensar. E eu lembrei de um fato que aconteceu, que eu conheci os escritos de Paulo Freire muito jovem, que eu fazia parte do movimento de meninos e meninas de rua. E eu lembro que tem uma frase do Paulo Freire que diz que a gente não pode esquecer, né, em educação, que estamos lidando com gente. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, mas isso, na minha imaturidade, eu digo, nossa, né, é uma coisa tão óbvia. E depois eu fui entender o porquê da importância disso, da gente nunca esquecer que em educação a gente lida com gente, né? Até tem um pensamento, um poema do Paulo Freire que eu, assim, eu amo. Eu acho que ali diz tudo que a escola né? Que não são só prédios, não são as mesas, não são... não é o físico ali, né? O material. E daí ainda ele vai pontuando. O professor é gente, o diretor é gente, que cada aluno é gente. E eu acho isso que realmente cada vez mais, ainda mais nesse mundo tão violento, a gente não pode esquecer disso. Olha, eu recomendo aos nossos ouvintes ler o livro do professor Valdir Nogueira. Professor, a nossa conversa, assim, olha, parece que passou 1 minuto, mas já passou a metade do programa. Vou ter que chamar um intervalo, mas rapidinho a gente volta com o professor Dr. Valdir Nogueira. Estamos de volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa TEMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do professor Dr. Valdir Nogueira. O TEMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor, gostaria que o senhor também falasse um pouquinho sobre um outro livro que o senhor publicou em 2022, que é o livro Um Chamado, Ele Estava Lá. Que esse livro, ele é um testemunho em forma de diário da sua experiência de fé, escuta e oração vivenciada em 4 anos, enquanto o senhor estava fazendo o seu doutorado. Eu achei assim muito, muito interessante. Fale um pouquinho sobre esse livro. Então, esse livro, ele foi o diário que me acompanhou ao longo do meu doutoramento, né, do processo de doutorado, porque chegou um momento na academia, chegou um momento eu sempre fui uma pessoa de muita espiritualidade, sou uma pessoa de muita espiritualidade. Eu sou de fé, uma pessoa de fé e de crença imensa no mundo espiritual, porque eu acredito que essa é uma dimensão humana importantíssima, né? Cada um de nós e todos nós, nas nossas diferenças, das nossas diversidades, todos nós em cada lugar do mundo,
tem e a encontra no divino, no sagrado, nas forças da natureza ou não, na mística, essa conexão com a espiritualidade. E eu sempre fui, né, e sou essa pessoa. Só que quando eu comecei a fazer o doutorado, nos primeiros anos, isso entrou em confronto. Houve um conflito muito grande. E eu meio que comecei a perder essa fé, né, e me esvaziar disso. Mas não entendia eu que o esvaziamento era necessário para uma ressignificação. Até o momento que, numa conversa com a minha orientadora, ela diz, mas você não é uma pessoa de fé? Como é que você perde a fé? Você não acredita na humanidade, você não acredita nos professores, você não acredita naquilo que você faz? Como é que você pode não mais acreditar na sua fé, naquilo que você traz como dimensão do sagrado na sua pessoa, na sua construção identitária? E eu pensei muito nisso, né? Já com 2 anos de doutorado, quase que meio perdendo a minha fé, e eu decido, nesse movimento inicial, fazer uma experiência de registro da minha caminhada, acompanhada também de uma caminhada de oração. E aí tudo que vai acontecendo comigo no doutorado, eu vou registrando, contando nesse diário, momentos de orações, momentos de encontros. Eu sempre trabalhei, por 19 anos, eu trabalhei com a Pastoral da Juventude. Então, a Pastoral da Juventude, ela está muito ali relacionada às comunidades de base, né? E eu começo daí. Então, eu tenho essa história carregada comigo. E perder, de repente, deixar tudo isso cair, né? Entrar no vazio, entrar no limbo, foi desafiador. Então, essa experiência de escrita no diário me fez registrar tudo que eu vivia na academia, todas as minhas questões pessoais, foi quase que uma autoterapia, né? Um movimento psicanalítico aí de compreensão de si mesmo. E eu registro, então, do diário, depois eu decido publicar, para que outras pessoas tenham conhecimento da importância da fé, da importância do movimento, da relação entre ciência, entre razão e espiritualidade, entre razão e fé. Então, eu me encorajo e decido tornar ele público, o meu diário, por conta disso, porque a gente não pode jamais deixar de lado, por mais que a gente caminhe, aprofunde os estudos e mergulhe na teoria e busque entender que tudo é explicado e tem explicação, mas a fé é aquilo que se sente, né? A fé é sentir, a fé ela nos leva a outras dimensões da nossa natureza e daquilo que somos enquanto humanos. Então, eu não posso perder a minha fé e eu não posso perder a minha crença de que há algo maior, há algo que nos conduz. E se eu digo que hoje, né, o que me conduz, e quando eu termino a minha tese, eu escrevo isso, que a sabedoria que me conduziu a escrever com sabedoria a minha tese é uma sabedoria divina, e o divino habita em mim, né, e o divino está comigo, e eu não sou sem essa dimensão divina na minha vida. Então, o diário traduz isso, o diário conta essa experiência, e o diário escreve, né? Ele é o registro disso, esse livro é o registro disso. E é um registro bonito porque é o Valdir, humano, pessoa, sujeito de si mesmo, pensador, pesquisador, corajoso ao colocar que ele não é sem a dimensão da espiritualidade, né? E Deus é algo que não pode, né? Eu não posso viver sem essa compreensão. Há uma explicação, sim, científica para tudo, há uma explicação racional, há uma explicação que a gente consegue detalhar pelos construtos de dados e tudo mais, pela investigação, mas aquilo que também se explica pelo sentir, né? Se explica pela experiência transcendente. E eu me permiti viver isso, para não perder a minha fé. Então o diário me ajudou nisso. E foi uma experiência linda, maravilhosa, que eu trago até hoje comigo. Eu acredito assim que existe muita confusão e as pessoas às vezes acabam se aproveitando dessa questão entre a religiosidade e a espiritualidade, que são coisas totalmente diferentes, né? A religião é uma coisa externa, né? É uma instituição. E a espiritualidade é algo interno que está em nós.
Eu assisti uma entrevista do padre Fábio de Mello, onde o Bial perguntou para ele se ele tinha certeza da existência de Deus. E a resposta dele, para mim, foi assim, fantástica. Ele disse assim: se eu tiver certeza, eu não preciso ter fé. Né? A fé é exatamente acreditar no inacreditável. E eu acredito, também compartilho da tua crença, da tua fé. Eu acho assim, e Deus, ele está em mim. Ele faz parte de mim. E eu chamo de Deus, mas poderia ter outras denominações, mas ele está em mim. Ele é algo que está juntinho. Juntinho, e não dá para separar, Não né, dá para Maria separar. Aparecida? Porque, como pesquisador da multiculturalidade, sim, né, a religião ela está presente na história do mundo, na constituição da nossa humanidade pelas diferentes matrizes, né? E isso cabe o respeito, cabe o reconhecimento, e cabe a forma de respeitar e entender cada um nas suas imersões nessas matrizes e na perspectiva da religião enquanto instituição e cultura. Mas a fé ela é uma dimensão da vida tão importante, porque se a gente perde a fé, e é isso que estava acontecendo comigo, se nós perdemos a fé, o que sobra? O que fica? E eu penso que na academia, no nosso trabalho, onde nós estamos, nós sempre estamos movidos por uma determinada fé. Naquilo que nós fazemos, naquilo que nós envolvemos, naquilo que nós acreditamos. Mas, além disso, que explica essa nossa forma de nos movermos no mundo, tem a fé naquilo que não se explica, né? Que é o que está em mim, que é o que me faz ser diferente, pela forma de acreditar em algo que move essa energia, que move essa potência mundo, que move quem eu sou. Então, quando eu reconheço e digo ele estava lá, é porque em cada passo meu, em cada caminhada minha, em cada pensamento, em cada estudo, tem momento que eu conto no livro, por exemplo, que eu precisava comprar um livro, eu não tinha dinheiro. Não tinha, precisava, eu não tinha condições. E dada toda a situação que eu vivia na minha família, isso lá em 2005, 2004, é recente, né? E movido pela fé, eu consigo esse recurso. Meu pai me dá o dinheiro para eu comprar o livro, vendo toda a situação, e eu agoniado, eu sou a pessoa que, na minha angústia, na minha agonia, o meu corpo fala, o meu jeito fala, o meu olhar fala. E naquela angústia, meu pai vendo a situação, ele me diz: olha, eu vou te dar esse dinheirinho para o livro. E eu fui tão feliz com aquilo, comprar aquele livro, porque ele era importante para mim. E eu vejo nisso, né, nessa crença de que eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou ter e eu vou conseguir comprar esse livro, isso move, né, a essa energia chegar até mim. Mas é movido por uma fé, numa crença em algo maior, né, que me faz sentir, que me faz acreditar, que me faz pensar que é possível. E que eu não perdesse naquele momento a fé de que poderia acontecer. E essa fé e a relação com Deus não é uma relação pragmática, não é uma relação materialista, não é uma relação de que as coisas acontecem na materialidade, não. É que me move a acreditar, que me move ao acontecer, é o que me move a não desistir da vida, é o que me move a não desistir de que é possível construir outras formas de estar no mundo. Então, a fé em Deus é algo maravilhoso, porque não se explica, só se sente, né? E o sentir me move, o sentir me faz estar vivo, o sentir me permite enxergar outras coisas que eu não enxergava. Então, Deus é isso, né? Essa presença. Ele está em tudo, em todo lugar, em todo contexto, em todo momento. Tem um livro do Capra, que é maravilhoso, Pertencendo ao Universo. O Capra tem esse diálogo com um sacerdote, com uma pessoa da crença
a partir do universo budista, da perspectiva do Tao, né, da referência oriental de crença, e com o filósofo. E o Capa traz essa ideia de que Deus é realidade suprema, né? É supremo, é universal, e não se explica. Está em todo lugar, em todo momento. Então, eu creio nisso, né? E eu acredito que nós não podemos não nos mover nessa fé, nessa força. Nossa, eu também creio. Professor Valdir, nessa perspectiva de que nós somos seres espirituais, nós somos seres da emoção, né? Isso até é uma abordagem do Maturana, né? Que nós não somos seres racionais, nós somos seres da emoção, e que todo ato racional ela tem uma emoção a priori. E eu acredito nisso. Até eu sempre dou um exemplo assim, ó. Quando eu acordo atrasada e bato o dedinho mingo na quina da cama, eu sinto dor, fico com muita raiva, e se eu não mudo essa emoção, essa raiva vai me acompanhar pelo dia todo. Então a gente precisa mudar a emoção para mudar a ação. Nesse mundo que a gente vive, violento, extremamente violento, eu acredito que o observar o trânsito é uma forma de entender as relações sociais, porque o trânsito, as pessoas imprudentes, violentas, desrespeitam as leis, os sinais, que é uma demonstração de como a nossa sociedade está organizada. Nessa perspectiva, como a gente manter-se no bem-estar, manter-se bem com todo esse contexto que vivemos? Que desafio! Enquanto você estava falando nós nos fazemos no emocionar pelo Maturana, né? Nós nos constituímos no emocionar, no linguajar, nessa capacidade de conversa, de diálogo, de troca. O Restrepo tem um livrinho, e eu digo um livrinho, mas é um livro muito potente, ele é pequeno, bem fininho, mas é um livro muito potente, que é o analfabetismo afetivo. Né? Ele fala sobre isso, que nós padecemos de um analfabetismo afetivo. E essa capacidade de enxergar os afetos, porque o afeto, ele não é apenas está relacionado ao toque, ao abraço, e hoje nós estamos carentes de toque, de abraço, de olhar. Eu gosto de dizer que o abraço, ele é capaz de transformar o mundo. Um olhar, ele te potencializa ou ele te destrói, dependendo do contexto. Um toque de mão, ele te impulsiona ou ele te retrai. Então, nós temos, sim, essa carência de toque, de abraço. Hoje está tudo muito frio, muito distante. As pessoas carecem de aproximação, carecem de conversa olho no olho, carecem de um chá, de um café juntos. Um chimarrão. De um chimarrão maravilhoso, de um chimarrão. E então esse analfabetismo afetivo, ele diz disso, né? Não apenas da necessidade do toque, do olhar, mas de compreender que nós somos movidos pelas emoções. E compreender as emoções do instante, do momento, da raiva, da agonia, da explosão, da frieza, do distanciamento é fundamental. E aí, como a gente agir diante disso, desse mundo que parece hoje mais frio, mais distante, que nós precisamos caminhar agora quilômetros para chegar ao outro, porque a nossa necessidade é de ir ao encontro do outro, né? E o encontro de outro, nós dizemos no início da nossa conversa, é o encontro de nós mesmos. Eu penso que a ideia está naquilo que eu escrevi no livro O Carregador de Pedras. O Carregador de Pedras é um personagem de uma crônica carregada de outras crônicas que vai mostrando ao longo do caminho isso.
como a gente recupera o emocionar, como a gente recupera a aproximação, como a gente encurta essas distâncias, como a gente pode mover a sociedade, o mundo nesse trânsito caótico, nessa vida caótica, nessa violência que se mostra cada vez mais, porque daí as escolas têm que levantar muralhas, ao invés de derrubar os muros, por conta da segurança, esse mundo de guerras que carece dessa necessidade de afeto, de afecção, de afetar o outro pelo emocionar. O Carregador de Pedras, ele mostra isso. E quais são essas pedras? Quem vai mergulhar nessa história, nessas crônicas que lá estão, né, vai ter um encontro com a ideia do amor, vai ter um encontro com a ideia do respeito, vai ter um encontro com a ideia da justiça, vai ter um encontro com a ideia da paz, vai ter um encontro com a ideia da compreensão, da importância do valor alegria, do valor sorriso. As pessoas não sorriem mais umas para as outras, elas estão fechadas, parece que dentro de uma armadura, de uma estrutura que engessou, né? Então, o encontro com o sorriso. Eu lembro de uma aula no FSM, em que uma colega, hoje é colega, mas uma aluna me perguntava: professora, a nossa aula hoje, o nosso encontro hoje vai nos fazer mais felizes? Eu disse: isso depende de como a gente vai construir conjuntamente a felicidade. E o que é felicidade para nós, vai dizer o Pedro Demo? A felicidade é um tempo carregado de agoras. Então, se esse agora nos fizer mais felizes, se esse agora nos permitir construir uma vida feliz, se esse agora nos permitir construir um saber, uma aprendizagem mais feliz, então a nossa aula vai nos fazer mais felizes. O nosso encontro vai nos fazer mais felizes. Eu nunca me esqueci dessa aluna. Então, nesse livro, Carregador de Pedras, lá eu escrevi um capítulo sobre isso. O Carregador de Pedras, num dado momento, ele vai falar sobre a felicidade. O que é uma escola feliz? O que é um encontro feliz? O encontro feliz é tornar o meu agora, o meu instante de vida, o meu tempo de vida, esse momento que nós estamos tendo aqui, mais feliz, mais leve, mais tranquilo, mais harmonioso, que vai trazer o Alberto Alcosta, né? O bem viver é tornar esse tempo feliz, é tornar esse tempo leve, é tornar esse tempo desarmado. Nós estamos muito armados, muito pesados, muito carregados de humores que não nos ajudam, de uma saúde que nós precisamos mental, que não é essa saúde da violência, da raiva, do fazer o dia mais pesado. Eu tenho que tornar o dia mais leve, mais tranquilo, mais harmonioso, mais equilibrado. E se eu preciso de música para isso, eu vou colocar música no ambiente. Se eu preciso de poesia para isso, eu vou colocar poesia no ambiente. Se eu preciso de alguém que dance, e eu preciso de arte, eu vou colocar a arte nesse ambiente. Porque são esses outros caminhos que vão tornar a vida mais tranquila, mais leve, mais harmoniosa, menos doentia, menos pesada, um mundo menos feio, como coloca o Paulo Freire, um mundo mais bonito e menos feio. E esse mundo mais bonito e menos feio precisa da poesia, precisa da arte, precisa da música, precisa da dança, precisa do encontro com as diferenças, precisa de outras linguagens, outros linguajares, né? Porque o linguajar nos faz, a comunicação nos faz. Então, outras linguagens, outras formas de comunicação. E o Carregador de Pedras, ele passa por todos esses caminhos, dizendo isso para nós, mostrando isso para nós. Como a gente pode atravessar um mundo hoje tão pesado, tão violento, tão difícil? Tem capítulos lá que mostram esses momentos de violência. Mais tranquilo, mais voltado a um bem viver. Né? E aí a gente precisa disso. Desses encontros outros, dessas linguagens outras, dessas outras aberturas do humano. Eu gosto, é tão bom quando a gente vai a um ambiente de creche e um bebê, uma criança de 1 ano, 2 anos, te abraça espontaneamente. Aquele abraço espontâneo, ele é tão transformador, ele é tão rico, que isso nos permite, de fato, bem viver, bem-estar, né? Permite construir uma saúde emocional outra. E eu penso que esse é o caminho que a gente tem que percorrer. Professor, eu sempre falo, até já falei aqui no TEMOV, já falei no Temas, sobre a sala dos professores nas escolas. Eu venho
de 22 anos na educação básica. Então, Sala dos Professores, por 22 anos, foi muito frequentada por mim. Então, eu sempre coloco assim, ó, que às vezes, em algumas escolas, da realidade que eu conheço. Isso eu sempre digo, porque pode ter outras realidades totalmente diferentes. Mas a realidade que eu conheço é que aqueles 15 minutos que deveriam ser assim, ó, para se reenergizar, respirar, acaba sendo assim um momento de realmente acumular energias negativas, porque a sala dos professores às vezes vira-se um muro de lamentações, reclamar dos alunos, reclamar do salário, falar de repente de um colega, e isso é muito ruim, faz muito mal para a saúde. E eu sempre coloco assim, ó, naquela escola que tem aquele que adora contar piada, que adora falar coisas engraçadas, mantenham sempre por perto. Porque se aquele horário do recreio for usado para brincar, para dar risada, para falar bobagem, aqueles 15 minutos se transformam em 15 minutos de saúde. Ao contrário, se esses 15 minutos for usado para reclamar e para falar coisas ruins, a pessoa vai sair de lá mais tensa, mais estressada, mais cansada. Então, o rir, isso as pesquisas comprovam, né? O aumento da serotonina é fundamental. A gente precisa realmente do mundo menos feio, mais alegre, mais leve, mais feliz. E nas escolas, eu acredito que a sala dos professores pode ser um ambiente assim, leve, feliz, descontraído, de lanchar junto, de brincar junto e fortalecer as relações, né? A sala do professor, eu penso que deveria ser o espaço da convivência, não o espaço do convívio, né? O espaço da convivência no sentido do viver com. O viver com, ele nos coloca nessa potencialidade do viver com harmonia, do viver com alegria, do viver com sorriso, do viver com a espontaneidade do outro, do viver com aquilo que é bonito e bom no outro. A sala do professor, se ela se torna um espaço da burocracia, o espaço do tédio, o espaço da reclamação, o espaço do falar de coisas que não são lugar e momento, ela nos adoece. Então, é possível criar, eu gosto de falar do ambiente clean, né? Um ambiente mais limpo, mais leve, mais agradável. Então, que tenha flor, que tenham mensagens. Eu gosto muito de flores, então a flor lá, ela faz toda a diferença. Eu estou aqui conversando com você, mas estou ouvindo uma música de fundo agradável, gostosa. Então, nós precisamos disso. Ressignificar esse ambiente, porque esse tempo de 10, 15 minutos é o tempo do sagrado. Ele é sagrado. É o tempo de uma vida que pode ser multidimensionada a partir dessas outras perspectivas de leveza, de conviver, né? De viver com qualidade. E é possível isso. Então, cada agora, cada instante naquele lugar, nesse lugar, é um lugar de transformação, é um instante de transformação. E eu sempre digo assim aqui, por favor, coordenadores pedagógicos e gestores, não usem o recreio para fazer reunião. Esses 15 minutos é muito importante para que o professor se mantenha no bem-estar. É fundamental. Professor, nossa, essa nossa hora passou assim, ó, voando. Eu queria realmente mais tempo. Eu acho que vai ter que ter o programa número 2, 3, porque realmente conversar com o senhor é muito gostoso. Que bom, fico feliz também, amei a nossa conversa. Ela, de fato, passou muito rápido. É leve, gostosa, alegre, né? E eu penso que essa ideia dos temas e do que te move, é bem isso, né? É o que nos move enquanto gente, enquanto pessoa que
que se vê, se enxerga e se quer, né? Se quer, nós temos que nos querer. E quando nós nos queremos, certamente tudo muda, tudo fica diferente, tudo acontece de forma diferente. Quando nós não nos queremos, nós nos negamos, e nos negar não é bom, não faz bem, não nos ajuda. Professor, muito, muito obrigada por estar aqui conosco no TEMOV. Gratidão imensa, e eu espero que sim, a gente possa conversar em outros momentos, porque o TEMOV, ela é uma proposição que move mundos, move realidades. Verdade. Bom, então estamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOV, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Nós já estamos com quase 20 mil inscritos. 19 uns pouquinhos, mas nós queremos chegar aos 20 mil. Então, quem não está inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para ficarem sabendo de todas as novidades. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. Até semana que vem!